Graça e paz, pessoal. Um bom dia a todos. Vamos concluir hoje nossa leitura do capítulo 7 do livro de 1 Coríntios. Iniciamos a leitura do capítulo 7 na semana passada e hoje, se Deus quiser, tudo der certo, nós vamos concluí-la. O capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre instruções sobre o casamento. Ele dá vários tipos de recomendações. O Fernando já começou, deu a introdução, abordou ali boa parte do capítulo, e ele já falou também que este capítulo 7 ele não é um tratado teológico. Paulo não está fechando um tema teologicamente, mas ele tem ali o propósito de abordar, dar respostas para algumas coisas que aquela igreja estava passando, e ele dá ali algumas recomendações. Então, a gente já começa com o nosso ponto de partida, entendendo que o capítulo 7 de 1 Coríntios, ele é um capítulo polêmico, porque Paulo ele vai dando recomendações e ele não fecha um tema. Ele fala assim, melhor se fosse assim, mas também se fizer de outra forma, é aceitável. Então, e a gente tem que entender o porquê desse posicionamento de Paulo. Vamos começar com uma oração para que o Senhor abençoe e conduza a nossa leitura bíblica. Senhor meu Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor, Pai, é bom e as tuas misericórdias duram para sempre, Deus. Sabemos, Pai, que estamos num momento de imensas dificuldades, mas que neste momento nós possamos estar juntos, neste mesmo espírito, mesmo estando separados, Pai. Que nós possamos agora, neste momento, cada um no seu lar, cada um no seu tempo, assistindo, Pai, esta aula em diversos momentos, mas que nós possamos, mediados pelo Teu Espírito e mediados, Pai, pela sede de conhecer mais de Ti e conhecer a Tua Palavra, Senhor, possamos estar reunidos em comunhão, nesse espírito de adoração e devoção à Tua Palavra, Pai. Então, Senhor, é isso que te pedimos, te agradecemos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos para a leitura. Abordamos até o versículo 24 na semana passada. O capítulo 7, quando nós lemos, ele está dividido em 3 blocos principais. E neste último bloco, Paulo está falando sobre os solteiros e as viúvas ou os viúvos. Nos outros 2 blocos anteriores, Paulo abordou temas como o casamento de um cristão com outro cristão e o casamento de um cristão com um não cristão. Foi a primeira parte, lá até o verso 24. Nessa segunda parte, ele vai falar sobre solteiros e viúvos. Vamos para as recomendações do apóstolo Paulo. Vamos ler o capítulo inteiro, depois a gente volta lendo por partes. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilhei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo.
Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar ao seu marido. Digo isto para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além das suas forças, que se case com ela, como é desejo dele. Não é pecado. Mas se estiver assumindo um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem ela quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Bem, irmãos, texto complicado do apóstolo Paulo, mas vamos tentar destrinchar ele e evoluindo partes por partes. Primeiro bloco que ele diz: sobre as moças que ainda não se casaram, não tenham para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilhei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. O apóstolo Paulo, a gente já foi falado isso anteriormente, ele está escrevendo essa carta aos Coríntios, o que provavelmente é a segunda carta já que ele escreve aos Coríntios, mas a primeira nós não temos, ela se perdeu. Então essa carta que nós chamamos de primeira aos Coríntios, na verdade é a segunda. E a carta que nós temos e chamamos de segunda aos Coríntios, provavelmente ela já é a quarta carta aos Coríntios. Então Paulo provavelmente escreveu 4 cartas aos Coríntios e as ímpares se perderam. Nós temos apenas as cartas de números pares, a segunda e a quarta. Mas quando ele escreve, ele está escrevendo essa carta lá de Éfeso. Tá? Então, Paulo está lá em Éfeso, escrevendo aquela Éfeso, onde Paulo passou por diversas dificuldades, onde Paulo foi expulso, foi quase preso, onde espancaram pessoas que Paulo gostava muito. Se a gente voltar lá no livro de Atos, a gente vai ver uma grande turbulência lá por conta dos adoradores de Diana, e a pregação do evangelho, ela ia muito de encontro e confrontava aquela cultura que ganhava dinheiro em cima da religião. Então, Paulo começa a desmontar aquela estrutura e aquilo incomoda muita gente. Incomoda as pessoas que lucravam a partir da religião naquele contexto. Paulo está lá em Éfeso, muito provável em 55 depois de Cristo aproximadamente. Então, é um tempo bem turbulento, já começava a se formar a perseguição aos cristãos, ela já começava a ganhar estruturas maiores e ganhar um corpo maior de perseguição naquela época, e Paulo já estava vendo alguns movimentos. Paulo já estava enxergando lá, assim como ele enfrentou a perseguição lá em Éfeso, que lá na carta de 2 aos Coríntios ele fala que a perseguição foi tão grande que eles já estavam achando que eles não iam nem sair de lá vivos, que a vida deles já iria ficar por ali mesmo. Ele já estava vendo aquela perseguição de uma forma mais estrutural, uma perseguição de forma mais ampla e não apenas local, não apenas vinda por parte dos judeus que ficavam pegando no pé deles, mas já uma forma mais estrutural de perseguição. E Paulo enxergando todos aqueles movimentos, e ele começa a perceber que viria tempos muito difíceis. Viriam tempos onde aquela perseguição ela tomaria proporções gigantescas.
é quase que uma profecia, porque é exatamente o que acontece. Aquela perseguição ela vai aumentando. Menos de 10 anos depois desse escrito aqui de Paulo, Roma é incendiada por Nero, a culpa é colocada nos cristãos e começa uma perseguição extremada a todos os cristãos, o que vai culminar lá em 70 depois de Cristo, ou seja, 15 anos depois disso aqui, vai culminar na destruição, na invasão e destruição de Jerusalém, lá por Tito. Então Paulo estava prevendo tempos difíceis. Paulo estava prevendo tempos de grandes dificuldades. Tempos aqueles no qual o próprio Cristo, lá em Mateus 24, ele falava que ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque para uma grávida fugir era muito mais difícil. Para uma mulher com uma criança de colo fugir seria muito mais difícil. E efetivamente foi o que aconteceu. O exército romano, quando invadiu Jerusalém, eles mataram todas as grávidas. Toda mulher que se encontrava grávida, eles mataram, e eles abriram a barriga dela para garantir que o feto também morresse. Então foram tempos assim terríveis. Paulo estava prevendo isto, prevendo este movimento. E aí é onde ele começa dando essas recomendações, onde ele fala: tá solteiro? Não casa não, fica como você tá, porque temos coisas mais urgentes agora neste momento. Mas se você não pode se conter, que se case, não vá ficar se abrasando. Então o Paulo ele não fecha um assunto, mas ele também se nós percebemos em Paulo uma predileção, um favoritismo pelo celibato, mas não colocando esse celibato como uma forma mais santa de se viver, como isso foi entendido depois lá na Idade Média, e quando a igreja começou a fazer uso do celibato para todos os sacerdotes, mas como uma forma que naquele momento, naquele contexto, era preferível estar só, porque diante de uma guerra, que é o que estava vindo, era mais fácil de fugir, era mais fácil de você conseguir abrigo, era mais fácil de você conseguir escapar do que estaria por vir se você estivesse sozinho. E a gente não entende o que é isso. Só uma família de refugiados sabe o que é isso. Só uma família de pessoas que está fugindo de um lugar em guerra, em um lugar onde ela não tem esperança, onde ela não tem alimento, ela não tem emprego, e tentando reconstruir a sua vida, e ela carrega junto toda a sua família, sabe o peso desse conselho que Paulo está dando. Porque seria muito difícil de imaginar um pai fugindo e deixando um filho para trás, uma mãe fugindo e deixando seus filhos para trás. Então, neste contexto, Paulo ele está recomendando o celibato, que é o que nós lemos aqui no verso 25. E no 26, no 26 ele fala: tendo em vista as dificuldades do nosso tempo. Ele está falando para que, se possível, tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Verso 27. Se você já tem esposa, não procure se separar. Não é sobre isso que eu estou falando. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, também não é pecado. É uma recomendação que Paulo está dando, não é uma lei. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Novamente, vemos como a intenção de Paulo, o propósito do apóstolo Paulo, ao recomendar que não se casem naquele momento, naquelas condições, era poupá-los das grandes dificuldades que haveriam de vir. Um casal que estivesse se casando ali naquele momento, ali na igreja aos Coríntios, tão próximo de Roma, seus filhos não teriam nem 10 anos quando começaria ali a perseguição em todo o Império
romano aos cristãos. Então, o conselho de Paulo era um conselho visando que eles se dedicassem mais à obra, se dedicassem mais ali ao evangelismo, porque naquele momento constituir uma família era algo extremamente perigoso. E mesmo assim, Paulo não proíbe. Paulo ainda não proíbe, porque existe a esperança. Um dos maiores símbolos da esperança é que não importa quão difíceis são os tempos, as pessoas ainda esperam ter filhos. Não importa quão difícil seja o momento que nós vivemos, nós ainda temos a esperança de ter filhos. Procuramos ter filhos. E isso é um sinal de que ainda acreditamos que podemos vencer, podemos melhorar e podemos prosseguir. O 27 eu já li. É o 28 também. O 29. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que nos resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados, e aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Como as coisas podem mudar. Hoje eu estou empregado, amanhã posso não estar mais. Hoje nós temos uma certa segurança e estabilidade, e nós confiamos nesta segurança, nesta dita estabilidade. Amanhã tudo isso passa. E aí é sobre esta possibilidade de mudanças que Paulo está tratando. Ele fala, não se apegue a isto. Por isso que ele fala, o que está casado, viva como se não estivesse. Aquele que compra, não se apegue às coisas que você compra. Quem usufrui das coisas deste mundo, não se apegue. Porque tudo passa muito rapidamente. E o mundo como nós conhecemos, logo passará. O mundo dele seria completamente modificado. Após 70, após a invasão e destruição de Jerusalém, acontece uma diáspora. Então, o povo judeu, o povo israelita, eles vão se dispersar de uma forma que eles só vão retornar no século 20, na instituição do Estado de Israel. Quando é instituído o Estado de Israel, começam alguns judeus a retornarem para aquela região já habitada por muçulmanos, mas eles foram dizimados e espalhados de tal forma que eles passam 19 séculos rodando pelo mundo e constituindo família em vários lugares do mundo. Então, Paulo estava prevendo as dificuldades que estariam por vir. No verso 32, quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Digo isto para o seu bem, não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Então o Paulo fala, se você casou, você tem obrigações, você tem um modo de vida, você tem responsabilidades, tanto com a sua esposa como com os seus filhos. E a mulher é a mesma coisa. Você não pode casar e continuar vivendo como se estivesse solteiro. Você não pode, inclusive, usar a desculpa de que estou servindo ao Senhor, estou fazendo a obra do Senhor como fuga
das suas responsabilidades matrimoniais. É sobre isso que Paulo está falando. Quem é casado vai ter a sua atenção dividida. No meio corporativo, né, tem um termo que eu nem gosto muito, mas eu acho que ele se encaixa bem, que é o termo de manter os pratinhos girando. Precisamos manter os pratinhos rodando, girando. O homem casado, a mulher casada, nós temos a obrigação, os nossos deveres, primeiramente com os nossos cônjuges e com as nossas famílias, e depois nós temos as nossas incumbências familiares. Então o Paulo está falando assim, olha, veja bem, se vai se casar, então faça direito. Se você vai casar realmente, você precisa honrar a tua família, você precisa honrar a tua esposa, e a tua atenção não vai ser agora simplesmente viver como viveu o apóstolo Paulo, que aí quando a gente fala sobre o contexto das perseguições, imagine Paulo diante de todas aquelas perseguições, de todas aquelas tribulações que Paulo passou, ele com uma família, com filhos, com uma esposa, e ele andando por toda a Ásia, uma parte da Europa, com uma família junto com ele, passando pelas privações que ele passou, pelas prisões que ele passou. Como teria sido para o apóstolo Paulo muito mais difícil, muito mais complicado dele cumprir o seu papel ministerial. Então agora ele tinha um duplo papel. E aí quando nós olhamos para isso, nós entendemos por que os outros apóstolos também ficam em Jerusalém. Os outros apóstolos, eles não têm a mesma mobilidade que Paulo tem. Paulo ele veio para aquilo. E aí ele fala, isso é um dom. Deus me deu um dom. E Paulo vê o próprio celibato como um dom de Deus. Se você consegue ficar sozinho, amém, glória a Deus. Você tem o dom do celibato, você tem o dom para se manter sem um relacionamento e poder se dedicar plenamente, completamente, somente para as coisas de Deus. Mas se você não pode conter-se, então se case. Este dom ele é natural, não dá para impor. O celibato não é uma coisa que se impõe. E talvez por isso, por entender o celibato como algo que pode ser imposto, nós temos tantos desvios, tantos problemas dentro das igrejas, tantos pastores que abusam sexualmente de seus fiéis e das suas fiéis, padres se envolvendo em casos de pedofilia, porque o celibato não é imposto, o celibato é um chamado. O celibato existe uma predisposição, exige que Deus te conceda este dom. Mas se você não tem, então que se case, que não fique se abrasando. É a recomendação do apóstolo Paulo. E ele ainda diz, eu digo isto para o seu bem, não para lhes impor restrições. Não quero impor restrições a você. Eu quero ajudá-los a servir o Senhor da melhor maneira, com o mínimo possível de distrações. E aí, quando não é natural, quando tudo isso não é natural, quando eu pego um homem casado e tento impor o celibato para ele por um período, ou eu pego um homem que é celibatário e quero obrigá-lo a se casar, haverão distrações, haverão contendas, haverão dificuldades. E é sobre isso que o apóstolo está falando. O Paulo, esse é o capítulo que ele mais fala sobre a relação sexual, sobre o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem o tem é a mulher. E a mulher não tem o seu poder sobre o seu próprio corpo, mas quem o tem é o homem. Uma relação onde os dois são uma só carne, o corpo de um pertence ao outro. Então, numa relação dessa, de troca por igualdade, em pé de igualdade, não é uma troca de barganha. É uma necessidade mútua que um tem do outro. Então, o sexo é sagrado no casamento, durante o casamento. Então, é Deus reafirmando, aprovando ali a relação conjugal, o leito sem mácula do matrimônio,
como um lugar de troca mútua, voluntária, e não um lugar de barganhas. É interessante que quando a gente volta na história da Bíblia, Tamar, a esposa do primogênito de Judá, esposa de Er, diz a Bíblia que Er foi perverso aos olhos do Senhor e por isso o Senhor o matou. A Bíblia não diz o porquê que Er foi morto, mas o próximo irmão, que é Onã, que é o Levir, que é ele vai cumprir a tradição do levirato, e aí ele faz um coito interrompido. Primeiro caso de coito interrompido. Ele faz o ato sexual sem dar para a mulher o direito dela naquela relação, porque ela não era esposa dele. Na tradição do levirato, a mulher não vira esposa do próximo irmão, mas o próximo irmão ele tem uma obrigação de fazer a inseminação naquela esposa para que ela pudesse ter herdeiros. E aí quando Onã faz o coito interrompido, ele usufrui do ato sexual, mas ele não devolve para Tamar a parte dela, o direito dela. Então ele explora ela através do sexo. E aí esta prática é considerada tão perversa por Deus que Deus mata Onã. A Bíblia diz que o próprio Deus mata Onã por conta desse tipo de uso do sexo. O sexo como forma de exploração do outro, como forma de aprisionamento do outro. Porque o herdeiro era a garantia de libertação de Tamar. Porque o herdeiro seria o primogênito, seria a garantia dela de herança e a desvinculação dela daquela família, onde ela poderia seguir o caminho dela livremente. Então, enquanto ela não tivesse herdeira, ela ficava presa naquele sistema. Então, Onã estava usando o sexo como forma de exploração do outro, e Deus o mata. Então, não é sobre um Deus que sai matando as pessoas sem titubear, é sobre a preservação da relação sexual de forma santa e sagrada. Continuando nossa leitura, o verso 36. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, então ele está falando aqui de quem está noivo. Então, se já estão noivos naquele tempo, aquele tempo de dificuldades, vocês já estão noivos, só que você está tratando a sua noiva de forma inapropriada, então que se case com ela. Então, mesmo naqueles tempos difíceis, de muitas dificuldades que eles iriam enfrentar por conta da fé deles, Paulo estava falando assim, se é para ficar vivendo dessa forma, então se case. Como é o desejo, não é pecado. Mas se você tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência e for capaz de controlar as suas paixões, então faz bem em aguardar, não se casar. Porque, portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, mas aquele que aguardar o tempo certo, que aguardar enxergar o movimento que está acontecendo ao seu redor, portanto, quem não se casa faz melhor ainda. Então, mais uma vez, ele está falando sobre conter os próprios desejos, os próprios impulsos. De novo, não podemos tirar esse texto do contexto dele, daquele contexto de muitas dificuldades e muitas privações que aquele novo casal iria enfrentar. Por quê? Porque Paulo ele não é contra o casamento. Ele está falando que naquele momento, naquela situação que aquele povo estava prestes a vivenciar, era melhor que eles não se casassem. Então é uma coisa temporal que vai passar. É exatamente sobre isso que Paulo está falando. O verso 39, a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente, e creio que ao dizer isso, lhes dou um conselho do Espírito de Deus. Se case de preferência com um irmão no Senhor, com alguém da sua mesma fé. Ele está falando isso para
para as viúvas. Se ela já fez isso a primeira vez, se casou com alguém que não é um irmão da fé, então não cometa o mesmo erro duas vezes. Só quem casou com alguém que não é evangélico e sofre dificuldades por conta disso vai saber do que se trata. Então o Paulo ele finaliza as suas recomendações falando sobre as viúvas, falando sobre as pessoas que já estão livres para se casar novamente conforme elas quiserem. O próprio Cristo já tinha abordado sobre isto, falando sobre a viuvez, e Paulo também aborda a questão do adultério. Esse é o capítulo 7, é um capítulo bem extenso, acho que um dos capítulos mais extensos aí da primeira carta aos Coríntios. Por isso nós dividimos ele em duas aulas. A segunda aula ficou um pouco curta, um pouco rápida, porque todo o pano de fundo já havia sido dado, então a gente só precisava fazer realmente as amarrações. Mas é o que Paulo ele tá trazendo a memória da sua experiência. Ele está falando assim, olha, pelo que eu tenho de experiência, é melhor que vocês não casem. Porque por tudo que eu já passei e ainda passo, teria sido muito mais difícil, muito mais complicado se eu tivesse uma família junto, trazendo uma família junto. Paulo em Filipenses, ele fala, aprendi a viver em paz e a estar em guerra. Aprendi a ter abundância e a passar fome. E aí no Filipenses 4:13 ele fecha com, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa experiência que Paulo está trazendo, a experiência de quem vivenciou prisões, de quem vivenciou guerras, de quem vivenciou escassez e sabia que tudo aquilo teria sido amplificado, teria sido muito mais difícil se ele tivesse carregando consigo uma família. Não que a família não seja bênção do Senhor, de forma alguma. Louvamos a Deus pelas nossas famílias, agradecemos a Deus pelas nossas famílias, mas também entendemos que a família não é simplesmente uma dádiva que cai dos céus. A família é algo dado por Deus para que nós a cultivemos, para que nós cuidemos dela de forma responsável, nós nos dediquemos a ela de uma forma plena, para que na criação dos nossos filhos, no cuidado com os nossos filhos, que o lar seja um lugar seguro para que eles possam acertar, errar, se descobrir, para que dentro do lar os nossos filhos possam ser quem eles são e descobrir quem eles querem ser, qual é a vocação deles no Senhor, qual a forma que eles têm para servir. Então as nossas famílias são um lugar de bênção, são um lugar em que nós nos sentimos abençoados. Mas antes de qualquer coisa, as nossas famílias elas são uma responsabilidade para nós. Então, portanto, nós precisamos cuidar, nutrir, nós precisamos ser responsáveis. Porque agora carregamos conosco um monte de fatores que podem influenciar no futuro de uma criança. Eu já falei sobre isso várias vezes. Eu vim de um contexto de extrema pobreza, de muita violência, num bairro muito violento, e todas as pessoas que eu olho e que eu vejo e que se tornaram cidadãos de bem, que se tornaram pessoas que conseguiram lidar com tudo aquilo e crescer e evoluir sem se envolver com tráfico, sem se tornar um criminoso ou sem virar um viciado ou um alcoólatra. Todas as pessoas que conseguiram isso, elas o fizeram por causa de uma família bem estruturada. Então, a partir de uma família, a partir dessa estrutura familiar que foi fornecida como trampolim, aquelas pessoas conseguiram passar por aquela dificuldade, por aquele momento que ninguém quer criar um filho daquela forma. Ninguém quer que seu filho passe por aquilo. Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Mas se ele tiver que passar, se nós tivermos que passar, que sejamos juntos. Que seja juntos. Se nós tivermos que passar, que passemos todos unidos.
Só as privações e as provações é que podem atestar o nosso amor, que podem atestar como que as nossas famílias podem ser abençoadoras. Eu digo que no contexto da graça divina, a família ela tem papel primordial, porque ela é favor não merecido. Eu não merecia a família que eu nasci. Eu simplesmente nasci naquela família. Então, é graça divina, é favor não merecido ter um pai presente, uma mãe presente, pais que te amam e cuidam de você. Mas também a família pode ser maldição hereditária. A família pode ser o pecado dos meus avós sendo repetido pelos meus pais e eu nem consigo olhar para eles e falar assim, culpado. Porque ele está dando a única coisa que ele recebeu e às vezes isso é tão inconsciente que ele simplesmente reproduz aquilo que ele recebeu. Então, que as nossas famílias não sejam maldições hereditárias, mas que sejam expressões da graça divina. Seja o favor imerecido de Deus para com os nossos filhos e para com todos aqueles que se achegam a nós. Que o Senhor nos conceda esta graça, esse discernimento, esta sabedoria e esta coragem, porque os dias são maus, mas que nós sigamos e prossigamos juntos, unidos, em comunhão, sendo uma verdadeira família. Amém, irmãos? Esta é a aula de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor conceda as suas ricas misericórdias para nós, que nós prossigamos entendendo as responsabilidades que nós temos das nossas escolhas, das nossas decisões, que todas elas vão influir diretamente nas pessoas que nós amamos. Senhor, eu te louvo, Pai, novamente, pela aula que o Senhor conduziu. O Senhor sabe, Pai, que nós passamos por grandes privações e grandes dificuldades, Pai, mas o Senhor é soberano em todas as coisas. Que nós consigamos enxergar, Pai, em todos esses momentos, possamos ver em todos esses momentos de dificuldade, de luto, em todos esses momentos de grandes privações, nós possamos enxergar a Tua mão misericordiosa cuidando de nós. Que possamos saber, Pai, que pode passar tudo, pode mudar todas as circunstâncias, mas não pode mudar, Pai, o amor que o Senhor sente por nós e o amor que nós sentimos uns pelos outros, Senhor. Que nós possamos cuidar, nutrir, alimentar e ser responsáveis, Pai, dentro das nossas famílias. Responsável como pai, responsável como mãe, responsável como filho, Senhor. Que nós possamos, Pai, seguir olhando, Pai, o mundo a partir da ótica do Teu reino e do Teu evangelho e cuidando uns dos outros em amor, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém, Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Amém.